Boa noite, gente. Paz. Estou feliz, muito apreensiva pelo primeiro culto Vibe. Confesso que quando o Felipe falou para mim, eu falei, Jesus, misericórdia. Mas eu creio que o Pai tem uma palavra no coração de cada um. Quando ele falou para mim, eu meio que entrei em pânico. Comecei a orar e eu falei para Deus assim, Pai, eu preciso de uma palavra, o que o Senhor quer falar. E nada, não vinha nada. Aí a minha discipuladora falou assim, Omar, antes de Deus falar com eles, Ele vai ministrar no teu coração. Ela me lembrou de que antes de Deus falar qualquer coisa com vocês, Ele já falou muito no meu coração. Essa semana foi uma semana onde realmente assim, Ele foi cuidando dos mínimos detalhes. Então eu creio que nessa noite Ele também está cuidando de cada detalhe. Peço que vocês abram o coração de vocês para ouvir a voz de Deus, amém? Eu orando. Então, o Pai começou a me tratar. E Ele começou a me dar uma palavra que no começo eu não gostei muito, não. Começou a lapidar, a aliançar, a alinhar. E para alinhar as coisas de Deus, ela acaba doendo um pouco, porque tira a gente do nosso comodismo. O nome da palavra que o Pai me deu hoje é Alinhando Detalhes e Estabelecendo o Reino. Desde já eu queria que vocês abrissem a palavra em 1 Samuel 13:8, fazendo um favor. Quero que vocês entendam, em nome de Jesus, isso que eu já vou falar no espírito de vocês, que o pecado, ele não entristece o coração de Deus. Entenda bem o que eu vou falar. O pecado, ele não entristece o coração de Deus. Porque, na verdade, o que entristece o coração de Deus, isso aqui é pecado. A gente precisa saber entender algumas coisas em Deus. Coloquei aqui, porque não entristece o coração, o pecado não entristece o coração de Deus. Porque o que entristeceu o coração de Deus, então é pecado. Muitas das vezes a gente acaba estabelecendo algumas coisas como pecado realmente, como a palavra declara, mas outras a gente deixamos de lado. Na verdade, o que entristece o coração de Deus também é gerado como pecado. Deus, ele é santo, e aquilo que atrapalha a nossa intimidade com a santidade dele, isso gera pecado em nós. Isso é pecado. Nada que atrapalha, tudo aquilo que atrapalha a nossa intimidade com Deus, isso é gerado em nós como pecado. Deus me deu 4 detalhes que atrapalham o reino de Deus ser estabelecido na nossa vida. A gente é cristão e a gente está cansado de saber que o cristão, ele necessita orar. Se ele não orar, ele não vive, ele sobrevive, né? A gente sabe que o cristão, se ele não orar, ele na verdade está vivendo de aparelhos, ou seja, de oração de outras pessoas. A gente entende que se o cristão não lê a palavra, ele está vivendo no escuro. E a palavra do Pai fala que ele é a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E a gente entende todos esses pontos que o Fê vive pregando e tal. Só que existem alguns detalhes que essa semana Deus fez perceber que também atrapalha o reino dele ser estabelecido na nossa vida. Em nome de Jesus, o primeiro ponto é honra. Eu queria ler aqui com vocês 1 Samuel, capítulo 13, versículo 8. Amém? A palavra do Pai fala assim: esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe sai ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: o que fizeste?
Respondeu Saul, vendo que o povo se espalhando daqui, e tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás. Até aqui tá bom. A gente percebe que Samuel ele deu um direcionamento para Saul, e Saul ele não obedeceu. O Espírito Santo me ministrou muito forte no meu coração, e eu fui ficando muito sem jeito, com vergonha. Mas a gente precisa aprender a honrar os nossos líderes. A gente precisa aprender a honrar os nossos ministros, os nossos pastores. Eu pedi perdão para Deus, mas Deus ele me ministrou particularmente no meu coração muito forte sobre aquilo que os nossos ministros, aquilo que o pastor fala e a gente muitas das vezes não acata em relação às alvoradas, em relação à vigília. Eu fui ficando com muita vergonha diante de Deus, porque a gente acha que isso não é nada, mas são detalhes. A gente precisa entender que antes mesmo da gente estar obedecendo eles, a gente está obedecendo a voz do Pai. E Deus ele me ministrou muito forte no meu coração em relação a isso. Ele falou que obedecer também é honrar, honrar também é obedecer. No sábado, no curso de intercessão, não sei quem de vocês estavam aqui, mas teve várias palavras, vários ensinamentos, e muitos deles a gente já sabia. A gente já vem aprendendo, né, aqui na nossa igreja. Só que uma coisa que tocou muito no meu coração foi como eles honram os líderes deles. Várias e várias vezes eles falaram sobre os pastores, aquilo que eles têm falado, aquilo que eles têm ensinado, honrando o discipulador, discipuladora. E a forma com que eles falando foi uma das coisas que me deixou mais, que ficou gravado mais no meu coração. Foi a forma com que eles honraram. E todas as vezes que a gente sabe honrar, o Pai também sabe honrar. Então, em nome de Jesus, o primeiro ponto, que na verdade é um simples detalhe, mas a gente precisa aprender a honrar todos os ministros, todos os pastores e aquilo que ele tem falado. Amém? Segundo ponto que Deus colocou no meu coração já engatilhando com esse é compromisso. Compromisso. A gente precisa entender que compromisso é aliança. Compromisso é algo que você não é levado, você não é levado a fazer isso. Você faz porque você quer. Eu lembro que eu orando, eu coloquei assim que a gente não é obrigado a nada. A gente não está aqui nessa noite porque a gente é obrigado. A gente está aqui porque a gente ama Cristo. A gente está aqui porque a gente tem um compromisso com o culto Vibe. A gente está aqui por Cristo. E todos os compromissos que a gente fizer, em nome de Jesus, que isso seja aliançado primeiramente com Deus. Eu queria que vocês abrissem também em 2 Reis, capítulo 2, versículo 2. Davi, ele muito diferente de Saul, pois eu vou ler uma partinha aqui. Ele honrou tanto Saul, que até quando Saul queria matar ele, Davi ele estava honrando o ministério de Saul na vida dele. E eu creio que esse foi um dos pontos que fez Davi ser chamado na Bíblia como um homem segundo o coração de Deus. Amém? 2 Reis, capítulo 2, versículo 2. Eu vou ler o 2, o 4 e o 6. Diz assim: Disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: Tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Versículo 4 fala: Disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram para Jericó. No 6 disse pois Elias: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jordão. Mas ele disse: Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram juntos. Em nome de Jesus, o compromisso que você fez dentro e fora da igreja, em nome de Jesus, honre. O Pai, ele gosta de detalhes.
Ele gosta de detalhes. Nós não somos obrigados a nada. Paulo, ele declara na palavra de Deus que quem vive pela lei é julgado pela lei, mas nós que vivemos por Cristo somos justificados por Ele. A gente crê então que tudo que a gente faz, todo compromisso que a gente faz é por Cristo, é por amor dele. Não importa se é um compromisso dentro, fora da igreja, compromisso com os seus líderes, compromisso com a igreja, compromisso com aquilo que for, principalmente com as coisas de Deus. Mas honre o compromisso que você fez. O Pai, ele gosta, também é uma obediência a Ele em primeiro lugar. A gente realmente não é obrigado a fazer, mas se fez, honra o compromisso que você fez. Pai, Ele falou muito forte no meu coração em relação a todos os compromissos. Em nome de Jesus, que sejam detalhes, mas que sejam alinhados. Talvez a falta de honra, a falta de compromisso tem trazido, na verdade, tem atrapalhado o reino de Deus de ser estabelecido na nossa vida. E isso não pode. A gente fica preocupado com aquilo que é mais visto, né? Mas vamos orar, eu não estou orando, aí eu estou... Mas a gente precisa entender os detalhes. A gente precisa entender que existem detalhinhos que atrapalham também o Espírito Santo conseguir fluir da forma com que Ele quer fluir. Não precisa abrir, mas em Ruth também fala muito sobre isso. Essa semana eu ouvi muita pregação sobre Ruth, aqui mesmo, uma pregação também que eu escutei. E Elias e Eliseu, ele sabia que ele tinha algo, que Deus tinha algo para fazer através da vida do discipulador dele na vida dele. Então ele entendia que ele tinha que receber algo de Deus. Era um processo e tudo estava caminhando. Mas no caso de Ruth com Noemi, ela não tinha nada para receber dela. Ela simplesmente tinha um compromisso, e ainda que ela foi, assim como Elias, assim como Eliseu, ela foi liberada, ela ainda assim ela continuou ali, sem nada para receber, por um compromisso que ela tinha feito. A gente precisa entender que, igual eu estou falando, a gente não é obrigado, mas no compromisso que a gente fez, em nome de Jesus Cristo, alinha isso. Em nome de Jesus, vamos honrar o compromisso que a gente fez. Amém? Esse terceiro ponto, a palavra é rápida. Deixa eu ler aqui Davi. Não posso esquecer de ler Davi. Deixa eu achar. Davi em 1 Samuel 24, 6 fala assim: e disse aos seus homens... Não, vou ler os 5 primeiro. Sucedeu, porém, que depois Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu não faça tal coisa ao meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é ungido de Deus. Davi, ele queria matar, ou Saul queria matar Davi. Mesmo que Saul queria matar Davi, ele honrou aquilo que Deus tinha estabelecido na vida de Saul. Independente do que Saul fez de errado ou não, ele entendeu que antes de ele honrar a Saul, ele estava honrando a Deus. E isso que fez, eu creio que foi um dos pontos que fez Davi ser chamado sobre o homem segundo o coração de Deus. Amém? O terceiro ponto se encontra em Eclesiastes 15:5. Na verdade, a confirmação desse ponto também foi na célula, que Deus usou um dos casais lá para falar comigo. Já tinha falado um pouco, mas Deus acabou confirmando. E o terceiro ponto chama murmuração. Aí eu falei: Deus, eu acho que eu não murmuro não. Eu falei: uai, como assim? Então Deus, ele foi trabalhando no meu coração. E ele foi mostrando os pontos pequenos que a gente acaba murmurando. Em Eclesiastes 11:5 fala assim: assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes a obra de Deus que faz todas as coisas. A gente murmura muito.
Eu particularmente percebi essa semana que eu murmuro muito. E pedi perdão para Deus. E tenho orado para que Ele me ajude a olhar esses pequenos detalhes. E a murmuração é pecado. Estava conversando com a minha discípula esses dias. E a gente falava assim, a gente não entende como que Israel, de Canaã, por exemplo, daqui até ali, né, daqui até Andradina, era só esse percurso que talvez eles tinham que percorrer para chegar à Terra Prometida. E eles passaram 40 anos. E somente duas pessoas dos antigos que entraram. Então, assim, a murmuração é pecado. A murmuração precisa ser alinhada. A murmuração não pode existir na vida de um cristão que quer estabelecer o reino de Deus. O Espírito Santo, ele é maravilhoso. E Deus, ele é justo diante de tudo. Israel, eles tinham uma promessa. E a gente precisa entender que a promessa de Deus, ela cumpriu. Ainda que as pessoas que murmuraram ficaram, as promessas de Deus cumpriu. Essa semana falaram várias vezes, o nosso pastor falou também, que aquilo que Deus tem para cumprir nessa igreja, Ele vai cumprir. Queira você, queira não, esteja você aqui ou não. Em nome de Jesus, que a gente possa alinhar, para que a gente possa viver isso também. E assim como Josué viveu, assim como Caleb viveu, em nome de Jesus, que a gente também possa viver, e não como o restante de Israel, que simplesmente ficou. Israel, eles tinham muito para viver em Deus, e Deus, ele foi alinhando, e no final quando o processo começou, ficou apenas 2. Em nome de Jesus, aquilo que o Pai tem para fazer na nossa vida, na nossa igreja, Ele vai fazer. Que nós possamos realmente, assim, perguntar para o Pai: Deus, em nome de Jesus, quais são os detalhes que tem atrapalhado? Eu sou um cristão que ora, eu sou um cristão que lê Bíblia, eu jejuo, mas o que é que tem atrapalhado? Nessa semana Deus mostrou esses 4 detalhes, mas talvez o Espírito Santo testifica no coração de cada um detalhes a mais. Vou compartilhar com vocês, todo mundo sabe que eu amo filme, sou apaixonada por filme, se deixar eu fico. E assistir filme não é pecado, assistir seriado não é pecado, mas o Espírito Santo tem alinhado, porque sempre tem vezes que eu passo muito tempo alimentando a minha alma, alimentando os meus desejos, alimentando em relação a filmes, e eu esqueço do alimento espiritual. Isso acaba gerando de bênção, acaba gerando uma maldição, acaba gerando pecado. Acaba sendo pecado porque tem atrapalhado eu entender, eu me santificar, eu estar num ponto que Deus quer colocar a mim. Então, em nome de Jesus, talvez tenha alguns outros pontos que, por lei, vamos colocar assim, não é pecado, mas tem atrapalhado você viver uma vida santa com Deus, uma vida íntima com o Pai. Voltando para a murmuração, em nome de Jesus, a gente precisa entender que aquela dificuldade que a gente está passando, existe um propósito. A palavra de Deus fala assim que todas as coisas estão nas tuas mãos. A palavra de Deus fala que todas as coisas são submissas à vontade dEle, que fala que Ele domina todas as coisas. A gente precisa entender que todas as coisas é todas as coisas. A gente precisa entender que tudo está na mão do Pai. Eu sei que é difícil, né, na hora que a gente está passando por dificuldade, mas que é bênção mais linda, de uma forma mais sobrenatural, eu posso dizer, você estar passando por dificuldades e não murmurar, mas louvar o Pai. E não murmurar de jeito nenhum. Independente daquilo que você esteja passando, entenda que a nossa visão é limitada da visão de Deus. E sempre vai ser. E a visão do inimigo também é limitada. Ele também não tem a onisciência que o Pai tem. Ele não tem a onipresença que o Pai tem. Então, muitas das vezes que a gente precisa tentar raciocinar, tentar isso, a onisciência é de Deus. A gente não consegue compreender as coisas. A palavra de Deus fala para descansar nele, toda ansiedade colocar nele. A gente precisa entender que na hora da dificuldade não pode existir murmuração. Em nome de Jesus, ora, pede para o Espírito Santo nos ajudar a tirar toda a murmuração de
todos os detalhes de murmuração da nossa vida. Porque isso atrapalha o Espírito Santo, isso atrapalha Deus a trabalhar. Isso, na verdade, ele atrapalha, demora, na verdade, né, daquilo que Deus tem para fazer. Em nome de Jesus, que não haja murmuração na nossa vida, que aquilo que a gente está passando de dificuldade, a gente entenda que é o Pai trabalhando de alguma forma. Já pegando esse engancho, o outro ponto foi fé. O Pai ele falou muito sobre fé. Em Hebreus 11:6 fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E quando a gente murmura, isso quer dizer que a gente não está com fé de tudo aquilo que a palavra declara. Eu creio que quando a murmuração entra de uma forma mais forte ainda, a palavra ela não está entrando da forma que deveria entrar. Ela não está se revelando da forma que deveria se revelar no nosso interior. A palavra de Deus diz que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. A palavra do Pai fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A palavra do Pai nos fala vários e vários versículos que nos tornam vitoriosos, independente de toda e qualquer situação que a gente passa. Então, quando há murmuração, não há fé. Há uma dificuldade de uma fé realmente estabelecida na palavra. Em nome de Jesus, que aquilo que o Pai tem falado na palavra, que a gente venha entender, que a gente venha agarrar, que a gente venha realmente pedir para o Espírito Santo nos ajudar a escrever tudo isso na tábua do nosso coração. Porque o Espírito Santo ele trabalha de uma forma incrível no nosso interior e a gente precisa, em nome de Jesus, colocar isso para fora. Quando a falta de fé, na verdade não é nem que Deus ele não quer falar ou ele não quer fazer, é que a gente atrapalha, a gente não permite. A gente precisa entender a justiça de Deus e não só o amor de Deus querer abençoar a nossa vida. Existe uma justiça dele que se a gente não crer, como que ele vai fazer? Eu lembro que acho que foi numa pregação também, eu não lembro se foi estudando, mas a gente precisa entender que a gente vive na graça, muitas das coisas é só graça. Graça sobre as nossas vidas, e a gente precisa viver na graça. Só que existem coisas que é porque a gente busca, não é só graça. É porque a gente está ouvindo a voz do Pai, a gente está conseguindo entender aquilo que Ele está falando, a gente está buscando daquilo que Ele está falando. A palavra de Deus fala: buscar-me-eis, me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Isso não quer dizer que Deus está escondido para quem não busca. Isso quer dizer que Ele vai se revelar de uma forma mais íntima para aqueles que buscam. Então Deus Ele olha para todo mundo, Ele vê todo mundo, Ele quer falar com todo mundo e Ele derrama graça sobre todos. Mas uma intimidade maior, um estabelecimento do reino dEle dentro de nós e através de nós, é através de busca. É através desses pequenos detalhes ser alinhados para que o reino de Deus seja realmente estabelecido. Em nome de Jesus. Essa palavra era realmente simples, mas eu espero que falou ao coração de todo mundo. E eu queria muito que vocês continuassem orando, buscando a Deus e não deixassem que, apesar da palavra ser pequena, ela se perca. Em nome de Jesus, ore e busque pequenos detalhes que o Pai tem falado, que talvez tenha atrapalhado aquilo que Ele quer fazer na sua vida. No meu caso, e eu creio que muitos aqui, porque o Pai trouxe essa palavra a cada um de nós, foram esses pontos: honra aos nossos líderes, aos nossos pastores, aos nossos discipuladores, honra a nossa igreja, honra ao papel que a gente assinou de membresia, honra aquilo que a gente fez, honra na nossa casa, com os nossos pais, com os nossos gerentes, com os nossos patrões. Honra, cristão que é cristão, ele é cristão dentro e fora da igreja. Então honra precisa existir dentro e fora da igreja. Compromisso existe dentro e fora da igreja. Em nome de Jesus, que não haja murmuração. E em nome de Jesus, que a fé em Cristo e na palavra dele seja estabelecida. Em nome de Jesus, que outros detalhes que precisam ser estabelecidos para que o Pai haja, que seja estabelecido. Se ainda você não ora e o Espírito Santo tem te incomodado a orar mais, vai orar. Se ainda você não lê a palavra e estuda, e o Espírito Santo tem te incomodado a estudar, vai estudar. Em nome de Jesus, existem vários detalhes que precisam ser alinhados.
vários detalhes, porque o Pai, Ele quer fazer. E eu creio assim que Ele quer fazer com os que ainda estão aqui. Ele vai trazer mais, mas a começar dos que estão aqui. E Ele não quer perder ninguém. Ele não aceita perder ninguém. Só que o reino dele, independente de nós, precisa ser estabelecido. A palavra do Pai precisa ser liberada a outras pessoas, independente de nós, com a gente ou sem a gente. Então, em nome de Jesus, que por amor a Cristo, nós nos posicionamos, não por lei, não por doutrina, mas nós nos posicionamos a honrar a Deus, a amar Ele, a estabelecer a nossa vida segundo os padrões bíblicos dEle, para que o reino dEle seja estabelecido. Porque se a gente ficar tentando, talvez, alinhar, na verdade, algumas coisas que sejam simplesmente lei ou por doutrina, logo isso acaba. Então precisa ser por amor, precisa ser porque Cristo está nos pedindo, precisa ser porque o Espírito Santo está testificando no nosso coração que essa é a direção que Ele quer tomar. Em nome de Jesus, que esses 4 pontos sejam realmente estabelecidos e alinhados na nossa vida, para que o reino de Deus comece a ser estabelecido. Nós somos falhos, e talvez hoje, assim como na minha vida, só foi um processo que começou. Então, muitas das vezes a gente erra, aí Deus já falou e a gente acaba errando, alguma coisa assim. Mas existe um processo, tal processo, que Deus faz. E em nome de Jesus eu creio que Ele começou esse processo de alinhamento e em alinhar os detalhes. Que esses detalhes todo dia a gente vai orando para que o Pai continue estabelecendo o reino dEle nas nossas vidas. Amém? Se coloquem de pé, amém? Pai nosso, estás no céu, santo é o teu nome.